Deputado José Medeiros com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O deputado Caveira é espirituoso. Quero parabenizar a essa... O homem de dois braços levantados, né? Não vale, deputado Caveira. Mas, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência e o deputado Alfredo Gaspar pela condução dos trabalhos. Quero cumprimentar a coordenadora da Defensoria. E, preliminarmente, presidente, eu vi falar muito aqui sobre linha do tempo, e é muito importante a gente saber disso, porque... Só um minutinho, deputado. Eu peço que marque o tempo correto do deputado, por gentileza. Ok, deputado. Porque foi expedida uma medida provisória 871, que depois virou a Lei 13.846, e o objetivo dessa medida provisória era justamente o escopo da discussão dessa CPI, que era blindar o INSS contra as fraudes. E é interessante que essa questão da revalidação foi falado muito aqui, e eu sinto e até entendo a preocupação do governo em tentar tirar das suas costas esse gráfico extremamente pesado que o deputado Crisóstomos mostrou aqui. Mas números são números. E o que aconteceu? Aqui no Senado surgiu uma lei, foi proposto um projeto de lei da lavra do senador Petecão, que tratava sobre adiamento, questões de honorários advocatícios. Quando chegou na Câmara, enfiaram uma tartaruga, mas não é daqueles cágado pequeno que tem lá no Pará, não é tracajá, não. Enfiaram aquelas marítimas, muito grande. Assinado pelo deputado Wilson, de Minas, que é ligado à FETA-MG, pelo atual presidente do INSS, que na época era deputado, Vonei Queiroz, pelo deputado Danilo Cabral, pelo atual presidente da Itaipu, Enio Verri, que era deputado, e pelo deputado Sola, do PT. O que ocorre? O que dizia isso? Essa emenda deles era justamente para tirar a questão da revalidação. Essa foi a emenda que foi colocada naquele projeto. E que depois a lei foi para o plenário e foi aprovada a lei 14.331, que acabou em 2022 com a possibilidade de fazer a revalidação. O que acontece? As fraudes vieram e começaram-se as narrativas. E aí, eu encerro essa preliminar dizendo aqui para o relator e para toda a CPI, para a imprensa e principalmente para o deputado Cid. Deputado Cid, as moscas, as varejeiras já colocaram o ovo no seu projeto. Tem uma emenda proposta pelo deputado Lindbergh e por outros deputados, inclusive cita as fraudes. Mas sabe para quê? Para que continue sendo descontado, sendo feitos descontos. Sabe qual a argumentação? A mesma da outra vez. É para proteção dos aposentados. Então eu quero deixar bem claro que esse assunto, no início, no meio, agora, em que pese todos os órgãos de controle, está dizendo, olha, não está funcionando esse negócio, está tendo fraude, forçando. Nós tivemos uma audiência pública, nobre relator, lá na Câmara, em que o então presidente do INSS, Stefanuto, foi perguntado, você tem ciência se está havendo fraudes? Ele falou, não está havendo fraudes. Então, quando ele vier aqui, já vai ficar bem consignado. Ele disse que não tinha ciência de que estava havendo fraudes. Hoje, a defensora nos diz aqui que tinha sido avisado oficialmente. Então, isso é muito importante para consignar. E aí, eu vou aqui às perguntas, o seguinte.
A senhora falou aqui sobre a questão do acordo e a mim e aos membros dessa CPI com certeza tocou o fato da missão principal da Defensoria e pelo sentimento que evoca em vocês da Defensoria a hipossuficiência, a vulnerabilidade dessas pessoas e tudo isso que aconteceu. E aí eu pergunto o seguinte, esse acordo que foi feito, porque todo acordo se pressupõe que é uma espécie de ganha-ganha, não é? Eu queria saber o seguinte, da parte do governo e da parte das entidades, o que elas ganham num acordo nesse acordo? Quais são as cláusulas? Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que o acordo foi assinado pelo Defensor Público Geral Federal, então eu não participei da assinatura do acordo. Meu posicionamento foi de área técnica, analisando os termos do acordo. Em relação aos acordos que são firmados das questões previdenciárias, nós temos o exemplo do acordo que foi firmado lá no STF em relação aos prazos de análise dos benefícios perante o INSS. É um acordo que também foi construído com todos os órgãos públicos, atacando aí, na verdade, abordando a questão da fila de espera, tanto das perícias médicas quanto dos prazos de análise de benefícios junto ao INSS. Então, assim, na mesma linha, esse acordo foi firmado agora em relação aos descontos associativos. Qual o ganho que se tem? O ganho que se tem é em relação ao recebimento de forma mais célere e mais efetiva. Não, eu me refiro, isso aí seria em relação aos aposentados, né? Me refiro ao governo e às entidades, em que qual a parte deles que beneficia eles? Esse acordo foi assinado pela Advocacia Geral da União, pelo Ministério da Previdência Social. Esta questão de avaliação do que beneficia ou não deve ser acompanhada a partir do que vai acontecer a partir deste acordo. Vai ter que se avaliar quantas pessoas foram ressarcidas, a forma que ele foi feito, quem aderiu ou não ao acordo. Então, isso é avaliado por um longo tempo, não é uma coisa imediata para se saber qual que é o benefício, as vantagens ou as desvantagens. Um acordo firmado assim, ele demora anos para se avaliar quais os impactos que são feitos, tanto em relação aos segurados, quanto em relação ao Estado, enfim, ao governo. Doutora, eu vou procurar ser o mais direto possível. A senhora me disse o seguinte, a senhora analisou o acordo, então o acordo é simples, tem uma parte, tem as duas partes. Alguém ganha, alguém perde ou todo mundo ganha. Então, eu vou tentar sintetizar o que a senhora não disse aqui. A meu ver, o governo ganha por não ter uma enxurrada de ações. E as entidades ganham uma blindagem. A minha pergunta, agora, eu gostaria que a senhora pudesse ser bem sucinta, o que ganha o aposentado? Repetindo. Não, por favor. Não. Repetindo o que eu já falei. E também esclarecendo, um acordo, ele pressupõe concessões mútuas. Ninguém sai ganhando 100%. O governo qual foi a concessão do governo? O senhor quer esclarecimentos em relação às vantagens ao segurado? Ou ao... Não. Qual foi a concessão com o governo? Porque concessões múltiplas. Eu queria saber qual foi a concessão do governo. A concessão do governo é que ele vai ressarcir de forma mais rápida. Ele vai ter que fazer o ressarcimento direto ao segurado. Ele vai obedecer a um fluxo que foi feito e ele vai ressarcir de forma mais rápida esses segurados. O ressarcimento total das parcelas descontadas com correção monetária. E a concessão do aposentado é
E a concessão do aposentado é ele não entrar na justiça depois, é isso? Não. Não é isso. É o quê? O aposentado, ele pode optar ou não em aderir ao acordo. Não, eu tô falando quem está dentro do acordo. Quem está dentro do acordo, que vai aceitar o acordo, vai receber os valores Não, a corrigidos. concessão, não gasta meu tempo, a concessão. A concessão, qual é a concessão dele? Do que ele está concessão, o que ele está abrindo mão, é isso que você está querendo falar? Isso. Ele está abrindo mão, se ele aderir ao acordo, de ações individuais em face do INSS, somente em relação ao INSS, que trata especificamente da questão dos descontos associativos. O acordo não impede que ele busque a Justiça Estadual e ingresse com ação em relação à entidade associativa e lá ele busque ressarcimento em dobro, indenização por danos morais. Obrigado, deputado Zé Medeiros.